pessoal, Maju Físio por aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo como uma forma de alerta, tá? Para explicar para vocês uma das doenças que podem acometer bastante a nossa vida, a nossa rotina de vida, nosso lazer, nossos momentos com a nossa família, com os nossos amigos e até mesmo nosso trabalho, tá bom? E eu queria que vocês prestassem bastante atenção a respeito dessa doença. Hoje eu vou falar sobre a osteoporose. Você já deve ter ouvido falar, né? Nossa, Maju, que palavrão, né? Que nome grande, feio, né? Osteoporose, gente, é uma doença que acomete nossos ossos, tá? Nada mais é do que o nosso osso ser poroso, ser frágil, né? Ser fraco. E isso pode acarretar muitos problemas de saúde na nossa vida, que eu vou falar para vocês detalhadamente. Então, geralmente ela chega aí a partir dos 50 anos de idade, ou em idosos, né? Onde essa perda da saúde óssea acontece mais. E ela é conhecida como uma doença muito, mas muito silenciosa. Porque, gente, a osteoporose não dói, né? A gente já falou aqui de outras doenças que alguns sintomas, né? Como inchaço, como dor, como rigidez. A osteoporose não dói, não limita movimento, não dói. Não fico com nada aparente de inchado, de vermelho, de quente. A osteoporose não tem esses sintomas, esses sinais e sintomas que a gente observa e fala, epa, tá acontecendo alguma coisa estranha com o meu corpo. A gente não percebe. A osteoporose ela é silenciosíssima, é uma das doenças mais silenciosas e altamente comprometedoras e graves. Então assim, ó, alerta total com a sua família aí, com seus pais, com seus avós. Eu vou explicar para vocês como que a gente diagnostica isso, como trata isso, como que funciona, tá? Então, é uma doença muito silenciosa. E normalmente, né, quando eu falei, não são notados sintomas. E o diagnóstico, gente, ele só costuma ser feito somente após a primeira fratura. Após o primeiro episódio de fratura, é que a gente vai atrás, né? Por que que eu quebrei? Quebrou porque caiu, caiu porque quebrou. Existe todo um mito, né, em cima disso, né? Mas é que tá. Você sabia antes de você cair como estava a saúde dos seus ossos? Você fez algum exame específico para avaliar a saúde, a porosidade dos seus ossos? Como que estava a densidade óssea? Como que estava essa sua massa óssea? Você fez algum exame para saber? A gente não faz, né, gente? A gente não faz, a gente esquece que dentro dos check-ups da nossa vida tem também a parte óssea, né? A estrutura óssea, o nosso esqueleto, que é quem nos suporta, né? Fisicamente falando, é ele que nos suporta, é o esqueleto que nos traz condições de caminhar, de fazer várias coisas no nosso dia a dia. Então a osteoporose, ela causa isso, ela causa perda de massa óssea, ela deixa os ossos muito frágeis e aumenta exponencialmente o índice de fraturas, tá? Normalmente, como ela acomete mais idosos, essa fratura, eu vou falar especificamente, acontece mais na cabeça do fêmur, na região aqui do quadril, né? Porque é onde, com uma característica da doença, né? Essa porosidade ser mais em quadril. Tem gente que tem mais em outras regiões, mas geralmente é mais comum ter nos fêmurs, né? Nas cabeças dos fêmurs, né? Então tem maiores incidências em mulheres pós-menopausa, principalmente acima dos 50 anos, tá? Mulheres por conta de toda aquela, né, parte hormonal que o corpo dela tá recebendo um novo ciclo, né, um novo episódio que é a menopausa, tá acabando a menopausa, né? Esse turbilhão de essa parte hormonal, mas já, né, em declínio, né? Então muda toda a parte física, metabólica, né, da mulher. Então tem maior incidência em mulheres pós-menopausa. Então aí mulheres que frequentam o ginecologista todo ano, fez 45 anos, já começa, além, né, de começar a mamografia, né, que vocês sabem, já começa a visitar um reumatologista, começa a pedir um exame para avaliar
densidade óssea, que depois nós vamos falar que exame que é, tá? Então, já que a gente sabe que tem essa maior incidência em mulheres, procura, né, já precaver isso daí. E alguns hábitos de vida podem influenciar na ocorrência da osteoporose, né? Não só essa conta do envelhecimento, né? Você está aí acima dos 50 anos, ou seja, o seu osso estar envelhecendo junto com você, né? Perdendo cálcio, né? Perdendo potássio, alguns elementos importantes para o crescimento dele. Tem outros aspectos que podem influenciar na ocorrência. O primeiro deles, gente, é o sedentarismo, é verdade. Quanto mais sedentário a gente for, mais chance a gente tem de desenvolver osteoporose, de forma até mais precoce, porque a gente não dá estímulo, tá? Não oferece impacto benéfico para esse osso, para a saúde desse osso, a gente não oferece carga terapêutica, que eu costumo falar, não é uma carga, porque a gente costuma falar carga como uma coisa ruim, né? No caso, eu vou explicar o porquê o osso ele precisa receber essa carga para crescer, para se desenvolver, tá? Eu falo crescer lá dentro, melhorar a saúde dele. Então, o sedentarismo aumenta muito, influencia muito você desenvolver osteoporose. Isso aí tem como a gente modificar, né? A gente vai falar disso mais para frente. Má alimentação. Se você tem uma alimentação totalmente errada, não só, eu costumo falar assim, não só de comer muita porcaria, né? Muita fritura, comer muito fora de hora, ou ficar muito tempo sem comer, a hora que for comer aquela pratada. Não esses erros assim, mas assim, se você não tem uma ingesta com cálcio na sua alimentação, né? Hoje em dia tem muita gente com intolerância à lactose, e aí era a única coisa que ingeria que tinha um tal do cálcio para ajudar, né? A sintetizar o cálcio para chegar nos ossos, né? Então, assim, procurar ingerir alimentos de fonte de cálcio, né? De derivados do leite, que é onde a gente encontra mais esse elemento, né? Então, queijos, esses laticínios todos. E também uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é com vitamina D, né? Porque é ela que vai sintetizar e depositar o cálcio no osso, ela que vai carrear. A vitamina D é muito importante. Então as duas andam ali, ó, juntinhas. Geralmente quem faz algum tratamento já mais lá pra frente medicamentoso em relação à reposição de cálcio também tem que repor vitamina D, tá bom? Então, falando da alimentação, a má alimentação pode influenciar muito também você desenvolver osteoporose, tá bom? Outra coisa que muita gente não sabe, você ingerir excessivamente bebida alcoólica também atrapalha na saúde dos seus ossos, vai interferir totalmente no fator fisiológico dos seus ossos. A ingesta de bebida alcoólica atrapalha muito a saúde do osso, ele conquistar massa óssea. Os ossos ficam esfarelando, de certa maneira, tá? Então, assim, não adianta nada você... É uma pessoa que toma sol para sintetizar vitamina D para melhorar o cálcio dos seus ossos, tem uma mega alimentação balanceada com base em cálcio, fibra, super bacana, mas chega lá, bebe demais, principalmente bebidas que a gente fala terciárias, né? Como pinga, cachaça, uísque, com muita frequência, tá? Isso pode atrapalhar muito também, você pode desenvolver osteoporose de forma precoce e aí começa a cair, dessas quedas tem fraturas, dessas fraturas eu vou conversar, existem vários problemas carreados, associados ao seu estilo de vida, tá? Então isso também pode atrapalhar. E gente, é uma doença que ela não tem cura. Uma vez você tem osteoporose, você tem essa doença no seu osso, você pode repor vitamina D, pode repor cálcio, pode fazer uma alimentação legal, pode fazer atividade física, sair do sedentarismo. Tudo isso vai ajudar, vai minimizar os efeitos deletérios, né? Você vai sofrer menos com a doença, mas ela não tem cura, tá bom? Então, o ideal mesmo é a gente cuidar dos nossos ossos, cuidar da nossa alimentação que está relacionada ao osso, cuidar da atividade física antes de desenvolver um episódio precoce de osteoporose, né? Então aí quem tem com 20 anos
começar a atividade física, porque a hora que chegar lá nos 50, 60, quando eu fizer um exame, eu vejo que a saúde dos meus ossos tá legal, né? Controlar a bebida alcoólica, tudo é um equilíbrio, né, gente? A gente já conversou sobre isso, né? Então, se a gente souber equilibrar esses aspectos, nós vamos também potencializar a vida dos nossos ossos, que são muito importantes, tá bom? Então, é isso. Então, temos que melhorar a qualidade de vida da pessoa. Nós, agentes da saúde, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, a gente, já que é uma doença que não tem cura, a gente precisa o quê? Que melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, tá? Ah, então tá, eu tô com osteoporose, mas eu tenho dificuldade de andar, eu não tenho dor, mas eu tenho dificuldade de andar, eu tenho algumas outras coisas que podem atrapalhar, aí eu, por exemplo, cair, né? Então, assim, pensa. Tudo bem, osteoporose não tem sintoma, não tem sinal, normalmente, né? Mas eu que aí já tenho 70 anos, posso até ter um grau de osteoporose ou com 45 anos, com 50 anos já começa a desenvolver. E eu não sei disso, tá bom? E eu não faço nenhum exercício pra nada, tá? Pensa, se eu tô com a musculatura fraca, porque eu não faço nenhum estímulo, nenhum tipo de exercício, eu vou ter uma incidência maior, um risco maior de acontecer uma queda. Dessa queda, se eu tenho osteoporose, eu vou fraturar, tá? Então, nós, fisioterapeutas, nosso papel em fazer fortalecimento para esses pacientes com uma osteoporose é fortalecer a musculatura para que ela tenha a capacidade de ganhar firmeza, por exemplo, nas pernas. Quando você vai fazer um passo, dar uma passada, a sua coxa absorver aquele impacto, ela realizar de forma menos dolorosa, menos complicada, em termos de evolução de movimento melhor, para evitar uma queda, tá? Então, se a gente trabalha isso com pessoas de 45 a 60 anos, nós vamos desenvolver uma musculatura para evitar a queda. Lógico, evitar, a queda pode acontecer, né? Pode acontecer algum acidente, alguma coisa, não é isso. Mas a gente precisa contribuir com esses ossos através do fortalecimento da musculatura, da atividade física em si, tá? Para evitar a queda, porque a osteoporose eu posso não evitar, dependendo do processo de envelhecimento, mas eu posso minimizar com fortalecimento, né? Como, por exemplo, mesmo que eu caia, mas eu já sou uma pessoa ativa, já tem muito tempo, faço exercício, pode ser uma fratura menos complicada de uma pessoa que nunca fez, porque existe... Mais pra frente a gente pode até conversar sobre isso, existem tipos de fratura, tem aquelas que são cominutivas, que a gente, que é isso? Mói em muitos pedacinhos, isso é muito difícil para quem vai reconstruir, para o ortopedista que vai reconstruir. Então, se você tiver uma saúde um pouco melhor dos seus ossos, se fizer atividade física, talvez você possa até quebrar, mas não vai ser tão limitante essa fratura, vai ser cominutiva, por exemplo, né? Então a gente tem que estimular a pessoa a ter um estilo de vida saudável, que isso engloba tudo, né? Então, uma alimentação legal, prática regular de atividade física, aumentar os banhos de sol, que sintetiza vitamina D, ajuda bastante na saúde dos ossos. Que mais? Diminuir a ingesta de bebida alcoólica, não precisa beber todos os dias, crie também uma rotina para o seu lazer. Então, esse estilo de vida saudável, essa qualidade de vida que a gente quer para poder minimizar essa doença tão grave nos seus ossos, vai ajudar, né? Praticar atividade física regularmente, já falei, e fortalecer a musculatura e também os ossos, né? Ô louco, Maju, como que eu vou fortalecer o osso? Nunca vi isso, né? Você fala aí bastante de fortalecer músculo, músculo que fortalece. Quando eu uso esse termo fortalecer os ossos, eu não sei, existe uma propriedade específica de alguns materiais, como cerâmica, inclusive o osso tem essa propriedade. A gente chama de efeito PZT, efeito piezoelétrico. O que acontece? O seu osso, no caso o material, o osso, ele precisa de uma carga, de um impacto mínimo para poder gerar uma carga elétrica e através dessa carga elétrica, do estímulo, né, mecânico do caso, eu constituir mais massa óssea. Então eu preciso
gerar uma carguinha mecânica, um impactozinho nesse osso, por exemplo, alguma atividade física que estimule esse impacto, estimule essa ação e reação que vai acontecer no material osso, para que ele tenha mais saúde, que o osso tenha mais consistência, entendem? Do que ficar um osso molenga. Então, para o osso, ele precisa desse efeito piezoelétrico. No caso, por exemplo, um fêmur, ele vai adquirir esse efeito piezoelétrico quando o pé dele toca o solo, quando acontece essa ação do osso com reação do chão. E isso vai voltar como um fortalecimento intrínseco do osso, entendem? Então, por isso que eu falo que a gente precisa também não só fortalecer a musculatura, mas também fortalecer os ossos através desse efeito PZT, desse efeito piezoelétrico, que é bastante importante nos ossos. Ele tem bastante relação com a saúde do seu osso, tá bom? Se você fizer atividade física regularmente, exercícios físicos específicos, com um profissional, né? Eu gosto de falar aqui, capacitado para isso, você vai conseguir não só cuidar da musculatura, mas também cuidar da saúde do seu osso, melhorando a massa óssea, né, deixando ele menos frágil, menos poroso, tá bom? Então é isso. Então precisa cuidar, fortalecer dos ossos, tá bom? Então, qual que é a melhor prevenção e melhor tratamento? Ainda é a atividade física monitorada, tá bom? Então, assim, é uma doença extremamente silenciosa, né? A gente não consegue ter sinais e sintomas específicos. Estou começando a desenvolver osteoporose. Então, como que eu sei, Maju? Então, como a maior incidência é em mulheres a partir dos 50 anos, você mulher aí com 45, já coloca aí na sua agenda que você vai ter que visitar uma outra especialidade médica, além do seu ginecologista, além, por exemplo, no seu, sei lá, no seu oftalmologista, que você já também vai com frequência, alguma outra especialidade clínica aí que você frequente, né? Você vai começar a frequentar um outro, ou um ortopedista, ou um reumatologista, tá? Doenças reumáticas, que envolve esse sistema osteomuscular, tá bom? Então você já sabe que a incidência é maior em mulheres a partir dessa idade. Quando você estiver perto dessa idade, você vai a esse médico, né, ao ortopedista ou ao reumatologista. E como que ele vai descobrir, Maju? Não tem como, né? Ele descobrir através de um exame físico. Deixa eu palpar a sua coxa. Peraí, deixa eu palpar aqui a região do seu fêmur, que eu vou descobrir se você tá com osteoporose. Não tem como, né? Infelizmente, né? A gente ainda não tem também visão raio-x, a gente não consegue ver de dentro para fora, né? Então, ele vai pedir um exame, que o mais comum é a densitometria óssea, que lá, como se fosse um scanner de todo o seu sistema esquelético, né? Seu sistema ósseo, e lá vai avaliar se você tem osteoporose, se você tem osteopenia, que é a perda da massa óssea, da densidade, se você tem um osso poroso e frágil. Lá vai determinar por vários scores, né? Todo um exame bem detalhado, bem específico, vai determinar que regiões que você tem, né? Essa doença, essa dificuldade de cálcio nos seus ossos, essa diminuição, né? De força de cálcio nos seus ossos, a fraqueza do seu osso, e em lugares específicos, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele faz a cada 6 meses, né? Então, lá detecta que ele tem mais osteoporose nos quadris, dos dois lados, né? E lembra que eu falei? É o lugar mais comum de acontecer as fraturas, né? Por conta das quedas, tá bom? Lógico, existem fraturas espontâneas, sem quedas, né? Onde a osteoporose é gravíssima, onde, aí eu tô falando de uma coisa muito extrema, onde, por exemplo, o fato de eu inspirar forte, eu encher o meu pulmão forte, eu posso trincar, fraturar uma costela, né? Aí é uma característica da osteoporose muito avançada, que precisa realmente de bastante acompanhamento de um reumatologista. Existem sim esses casos, mas eu tô falando da osteoporose mais comum, né? Então, sem fratura espontânea, que precisa de um trauma, né? Tropeçar em algum tapete, não ter força muscular suficiente para levantar um pé para andar, vai tropicar, vai desequilibrar, né?
e vai cair e vai fraturar. Se o seu osso tiver com essa doença, é batata, é dito e feito, você vai se complicar, vai cair, vai quebrar, tá? Já aconteceram com vários pacientes meus, mas graças a Deus todos eles estão muito bem, estão reabilitados e estão se cuidando, tá? Então assim, mas o que vai acontecer se eu quebrar o fêmur? Você vai precisar passar por uma cirurgia, tá? Aconteceu agora na pandemia, ano passado, a dona Isaura, mas aí é um outro caso, que não é só o caso físico, né? Ela também tem um probleminha neurológico que acarretou também na queda, né? Mas ela, resumindo, ela caiu, ela fraturou e ela, mesmo na pandemia, ela teve que ir ao hospital, ela teve que ser submetida a um processo cirúrgico, tá? Ela passou por uma cirurgia, né, assim, extensa, porque ela tinha bastante osteoporose, foi uma fratura cominutiva, vários pedacinhos, então assim, foi difícil para o médico, né, reunir todos esses ossinhos para fazer uma prótese da cabeça do fêmur dela, tá? Então, não é uma cirurgia simples, gente, é uma cirurgia complicada, principalmente em pessoas acima de 50 anos, que vão ser submetidas por uma anestesia geral, né? Isso, vocês sabem, né, que isso tudo implica ao sistema todo, né, não, também cardiovascular, pulmonar, então passar por uma cirurgia dessas a partir dos 50 anos não é fácil. Isso falando só da cirurgia, né, do problema intrínseco ali para resolver, né. O outro problema é a recuperação, né, não é só o médico ir lá, fazer um baita de um trabalho, fazer uma prótese bem legal, fazer direitinho, angular tudo, fazer angulação, e aí depois você tem que ir para casa, né? E quando você vai para casa, você precisa se reabilitar. E você precisa reabilitar com uma pessoa capacitada, né? Principalmente um fisioterapeuta que saiba o que ele está fazendo, que momento ele colocar uma carga, que momento ele não colocar, né? Que momento ele usar um exercício de fortalecimento, que momento ele usar um exercício, naquele momento seria melhor um de flexibilidade, um de alongamento. Então, assim, só começou o problema, né? Depois que operou, eu já quebrei, fraturei, operei, resolvi. Não. São aí, no mínimo, 8 meses de muita entrega, de muita luta, mas é possível, óbvio, né? É possível sim, já falei. Tem vários pacientes que eu reabilitei pós-fratura de fêmur. Inclusive, o mais recente foi o Dr. Paulo, de 92 anos. E ele é um caso interessante porque ele é um senhor que se cuida pra caramba, faz exercício 2 vezes por semana, só que ele caiu da cama. Ele não caiu de uma coisa física, né, que é o que a gente estava mais preocupada, né, eu como fisioterapeuta, cuidar dessa musculatura para ele não cair, cuidar dessa perna, ter força nessa perna para ele levantar o pé para andar, para não tropeçar. Ele ia ao escritório trabalhar, então sai do carro, entra no carro, tem a guia, sobe a guia, então assim, ele não fraturou nenhum nesses momentos, ele fraturou que ele caiu da cama, né, não sei se ele sonhou, acho que sonhou, não soube dizer e caiu da cama, pode acontecer. E é o que eu falei, se você tem o osso, a doença nesse osso, você tem o osso poroso, com diminuição dessa densidade da massa óssea, vai fraturar. Hoje ele tá super bem, ele já tá andando de andador, né, já tá sem dor, só que a perna ficou inchada, teve os pontos, né? Então, assim, é um processo moroso, é um processo doloroso. Então, assim, dificuldade para dormir por conta da limitação da perna, que tá inchada, com dor e com ponto. É uma cirurgia, gente, é um processo que demanda energia da gente, né? Gasto de energia da gente. Então a gente quer o quê? Prevenir. Essa é a palavrinha mágica da osteoporose. Uma doença tão silenciosa, tão grave, que não dá sinal e sintoma que ela tá chegando, que ela tá piorando. Se você não fizer um exame específico de densitometria, visitar um médico, um reumatologista ou ortopedista. Então a palavra-chave é mudar os hábitos de vida dessa pessoa, né, ter um estilo de vida saudável, instituir, estimular, né, condicionar essa pessoa a ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais balanceada, mais correta, ingesta de banhos de sol,
né? Prática de atividade física regular, tentar sair do sedentarismo, que isso tudo enfraquece tudo, né? Não só osso, mas hoje a gente está conversando sobre saúde óssea, né? Então, assim, se preocupar com esse estilo de vida da pessoa para o quê? Evitar, para ela se prevenir, para ela cuidar da saúde dos seus ossos, para que se ela tem osteoporose, ela tenha de forma mais tardia e se ela tenha de forma menos limitante, menos desconfortante, né? Tentar ser amenizada, né? Tentar ser um pouco mais, menos sofrida, mais macia, tá bom? Então é isso que você tem que se preocupar com seus pais, com seus avós ou com você mesmo, que já tem aí 50, 55 anos. Você já visitou um reumatologista? Você já visitou um ortopedista? Porque eu falei aqui de quadril, de fêmur, mas pode acontecer em coluna. Onde tem osso, pode existir osteoporose, né? Pode existir osso poroso na coluna, né? No joelho, no quadril, no tornozelo, nos dedos dos pés, das mãos, né? Então assim, ó, lembra lá das nossas aulinhas de ciências lá atrás? Do nosso esqueleto? Tem osso em tudo quanto é lugar, no crânio, tudo. Então assim, vamos cuidar, tá bom? E a melhor maneira de cuidar de uma doença é não ter a doença. Esse é o pulo do gato. Escreve aí, anota aí. O melhor jeito de se cuidar, de cuidar de uma doença é evitar que ela apareça. E a gente tem informação para evitar. Nós temos condições, nós temos tecnologia, nós temos informação vinda de rádio, de TV, de celular, de aplicativo, de vizinho. Gente, a informação ela tá aí, na sua frente, escancarada, igual eu tô falando aqui para vocês, tá? Então, só não vê quem não quer, só não sabe quem não quer saber, tá? Então, vamos nos prevenir, vamos cuidar dos nossos ossos, da nossa constituição óssea, da nossa massa óssea, para que a gente consiga envelhecer bem, consiga fazer as nossas atividades diárias, seja simples tomar banho, mais de lazer como nadar, pular numa piscina, ficar com os amigos, ficar com a família. Então assim, pensar no problema, mas de uma maneira que o que eu posso fazer agora para evitar esse problema ou para ele aparecer o mais tardar possível, tá? Então essa é a ideia. Eu gostaria que vocês que estão vendo o vídeo pensassem nisso, porque é uma doença grave e a gente só descobre quando quebra. A gente só descobre quando acontece episódio de fratura. E aí já vem um monte de desconforto, porque além da cirurgia que eu falei que tem aquele alto risco, tem todos aqueles fatores limitantes, é um processo moroso e vai desencadear vários desconfortos na sua vida. Não só o desconforto físico, né, da dor, da limitação, da articulação, o fato de ter limitação para andar no começo, atrapalha o sono porque tá tudo inchado, então, mas é um fator desconfortante de você fazer as suas coisas sozinho, né? Se precisar sempre de alguém, pensa em tudo isso. Pensa que você tem que ser independente o tempo todo. Pensa que ser independente é ter saúde, é ter qualidade de vida. E o quanto você for independente, com mais idade você tiver, quanto mais independente você for, tá? Mais saúde você vai ter, não só física, mas também mental. Porque quando a gente fica mais velha, a gente acha que a gente é um estorvo, né? Acha que a gente tá atrapalhando a vida dos filhos, dos netos. Então, seja independente, cuide de você agora enquanto você é jovem, para que você seja um velho mais jovem, tá bom? Com menos limitação, com menos dor, com menos desconforto, com mais saúde, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, trazendo essa doença tão importante e tão alarmante, tá? Alerta, pá! Osteoporose. Lê sobre ela, pensa nela, e se você já está aí nos 50, 55 anos, procure um reumatologista e vê como que tá a saúde dos seus ossos, tá? Todos os anos procure ele, procure fazer os exames, procure ter um estilo de vida saudável, uma alimentação legal, fazer exercício físico, mesmo em casa dá para fazer muita coisa legal para fortalecer os seus músculos e os seus ossos, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui.
Logo mais tem mais conteúdo para dividir e conhecimento para dividir com vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau!